Olá, seja muito bem-vindo ao QCon Questão Comentada. Vamos fazer aqui uma questão de interpretação de texto da banca IBFC. Então, toda vez que você vê uma questão de interpretação de texto, eu recomendo você fazer o seguinte: analisar as alternativas primeiramente, porque o seu cérebro já vai trabalhando inconscientemente para você encontrar o gabarito. Porque muitas das vezes temos a tendência de ir primeiro no texto, depois ir nas alternativas. Recomendo ir primeiro nas alternativas. Você verifica o comando da questão, ó, interpretação de texto, está vendo aqui o que está sendo pedido. De acordo com a interpretação de texto, assinale a alternativa correta e olha o comando da questão correta aqui, ó. A banca, principalmente a banca IBFC, ela também pode colocar incorreta. Então, tem que analisar o comando da questão. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A estratégia de iniciar o texto apresentando câncer de mama segundo mais comum do mundo, para logo em seguida apresentar o tipo de câncer mais comum do mundo, tem a intenção de informar e, ao mesmo tempo, chocar o leitor. Chocar o leitor. Olha só o comando da questão aqui. Chocar o leitor. Letra B. Ao gerar curiosidade do leitor sobre qual é o tipo de câncer mais fatal na população mundial, o texto expõe contraste entre esses tipos de câncer. O texto gera uma relação de proporção, letra C, né, na alternativa necessária. Quanto maior a chance de cura da doença, maior o número de vítimas fatais. O diagnóstico precoce separa o câncer de mama, segundo tipo de câncer mais comum no mundo, do tipo de câncer mais comum do mundo. Então está aqui o comando da letra D. Os antígenos produzidos pelo organismo poderiam, segundo o estudo, ser identificados por exames de sangue, otimizando o diagnóstico do câncer em relação a outros exames existentes. Então vamos analisar aqui o texto. O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo. Então, o texto já começa falando aqui, né, sobre o câncer de mama. Outra coisa também que vou deixar aqui do texto, além de você analisar as alternativas, primeiramente, veja a fonte. A fonte está aqui embaixo, ó. Então, esse texto foi retirado da fonte, ó. Tá aqui, ó. Superabril, né, .com, saúde, câncer, mama. Então, tá aqui, ó. É necessário analisar a fonte também. Bom? Então vamos lá, vamos para a leitura. O câncer de mama é o segundo mais comum do mundo. E os dados sobre essa doença são contrastantes. Então vou aqui, ó, marcar. Enquanto ela é uma das principais causas de morte de mulheres, também é o tipo de câncer com a maior taxa de cura. Então, esse ela aqui, ó, é o que? Um pronome anafórico, né? Tá retomando um elemento anterior. Então, ó, segundo os dados sobre essa doença, são contrastantes. Enquanto ela é uma, esse ela aqui está o que? Retomando doença. Também é o tipo de câncer com maior taxa de cura. O que separa um resultado do outro é, naturalmente, o diagnóstico precoce. Hoje, o autoexame das mamas e a mamografia são prevenções efetivas. Então, aqui, ó, hoje, né? Hoje, aqui um elemento adverbial, hoje, o autoexame das mamas e a mamografia, então vamos circulando, são prevenções efetivas. Que, a esse que também aqui, ó, outro elemento anafórico, retomando, né, o termo anterior, ou melhor, os termos anteriores. Buscam pequenos nódulos indicativos do indício do problema. Agora, porém, olha o porém aqui, ó. Médicos querem tomar o diagnóstico mais simples. Então, ó, eles querem simplicidade. Prático e preciso, segundo um estudo da Faculdade de Medicina da
Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Então tá aqui. Então, o estudo dessa universidade quer tornar o diagnóstico mais simples, prático e preciso, né? Um exame de sangue poderia detectar um câncer de mama 5 anos antes de aparecerem os sinais detectados pelos exames atuais. Então, ó, isso aqui é relevante. Um exame de sangue poderia detectar um câncer de mama 5 anos antes de aparecer os sinais detectados pelos exames atuais. Ó. Então, tá aqui. Ó, então, vamos marcar essa parte aqui. A lógica do estudo não foi focar, então, vou marcar esse não aqui, nas concentrações de células cancerígenas, que são outro elemento anafórico, retomando o termo anterior, que são justamente o que causam o nódulo, mas sim nos antígenos produzidos por elas. Antígeno, se você vê num texto uma palavra que está se repetindo o tempo todo, muita atenção. Tá vendo aqui, ó, antígeno, repetição do antígeno aqui, ó. Aqui também, né, apesar de estar vindo aqui pluralizado, mas está sendo repetido. Se está repetindo é porque tem alguma importância essa palavra. Tá legal? Então, já escaneia isso aí. Quando você fizer escanear o texto, lá no dia da sua prova, quando você estiver fazendo exercício, preste muita atenção. Se as palavras estão sendo repetidas, é porque elas são importantes. Né? O texto está falando sobre o câncer de mama, né? Que já veio aqui logo de cara. Ó. Então, já marca essa palavra. Já imprime ela aí na sua mente, porque tem coisa aí. Vale lembrar, é toda substância que desencadeia uma resposta imune ao organismo, ativando o nosso sistema de defesa. A hipótese dos pesquisadores era a de que as células cancerígenas... Então, Rodrigo, a palavra cancerígena foi repetida, então a gente marca, não tem problema. Ó, a gente marca aqui, cancerígenas, desde quando são muito poucas, já produzem proteínas que agem, olha o que de novo aqui, ó. Essa banca adora trabalhar com pronome relativo. Ela adora trabalhar com pronome relativo. Guarde isso aí. Banca IBFC gosta de trabalhar com pronome relativo. Que agem como antígenos. De novo a palavra antígenos. Detectar no sangue os anticorpos desencadeados por esses antígenos, de novo a palavra aqui, ó, sendo repetida, seria uma forma mais prática de detectar o sangue de mama no estágio inicial. Então, ó, vamos marcar aqui, ó, detectar no sangue os anticorpos desencadeados por esses antígenos seria uma forma mais prática de detectar o câncer de mama no estágio inicial. Então, para testar essa hipótese, a equipe coletou amostra de sangue. Então, a palavra sangue também sendo repetida aqui, mais uma vez, ó, sangue, ó, e sangue, ó. De 90 pacientes recém-diagnosticados com câncer de mama. Né? Câncer de mama é o tema central que está sendo debatido aqui no texto, então, né, vai ser repetido diversas vezes. E 90 amostras de pacientes sem um problema, para servir como grupo de controle. Então, acabou aqui o texto. Então, ó, de acordo com a interpretação do texto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A estratégia de iniciar o texto apresentando o câncer de mama como o segundo mais comum do mundo, para logo em seguida apresentar o tipo de câncer mais comum do mundo, tem a intenção de informar e, ao mesmo tempo, chocar o leitor, não é para chocar o leitor. O câncer já si só, né, já é algo que gera um desconforto. Então, o texto, né, vai querer chocar o leitor? Não vai querer chocar o leitor. Essa não é a proposta do texto.
Ao gerar curiosidade no leitor sobre qual é o tipo de câncer mais fatal na população mundial, o texto expõe o contraste entre esses dois tipos. Gerar curiosidade também não vejo aqui nenhuma curiosidade. Eu, como leitor, não me gerou nenhuma curiosidade sobre isso. O texto gera uma relação de proporção necessária. Quanto maior a chance de cura da doença, maior o número de vítimas fatais. Bom, aqui no texto não encontramos nenhuma linha de raciocínio sobre isso. Gera uma relação de proporção. Aqui a gente até há elementos de proporcionalidade no texto. A gente consegue até ver isso no texto, né? Logo aqui no primeiro parágrafo, ó, e os dados sobre essa doença são contrastantes, né? Enquanto ela é uma das principais causas de morte de mulheres, também é o tipo de câncer com maior taxa de cura. Mas não tem nada a ver aqui a letra C. Apesar de termos aí uma presença de proporção, né? Em português, língua portuguesa, você vai encontrar elementos da matemática. Então, fique atento quanto a isso. O diagnóstico precoce separa o câncer de mama, segundo tipo de câncer mais comum no mundo, do tipo de câncer mais comum do mundo, segundo tipo de câncer mais comum no mundo, do tipo de câncer mais comum do mundo. Olha, essa letra D aqui também não tem nada a ver. Então tá errado essa letra D aqui. Então, ó, o gabarito aqui vai ficar pela letra E. Lembra que eu falei que, ó, quando vê uma palavra repetida, preste atenção, tá logo aqui. Ó, os antígenos produzidos pelo organismo poderiam, segundo um estudo, ser identificados por exames de sangue, otimizando o diagnóstico do câncer em relação a outros exames existentes. Logo tá aqui, ó, detectar no sangue, ó, anticorpos desencadeados por esses antígenos. Seria uma forma mais prática de detectar o sangue de mama no estágio inicial. Então essa daí é a letra E, tá logo aqui o gabarito. Podemos extrair dali, né? Isso aí vai otimizar o diagnóstico. Então, tá aí uma questão sobre interpretação de texto. Espero ter te ajudado. Bons estudos. Outra dica aqui que vou deixar para você: faça sempre interpretação de textos. Não só da banca IBFC, mas faça de outras bancas também. Porque interpretação de texto você só vai aprender praticando. É igual raciocínio lógico. Você só vai aprender praticando. Claro que você precisa da teoria. A teoria é 20% e a prática é 80%. Tá legal? Até a próxima. Tchau.